a palavra do Senhor lá no livro de Ruth. Ruth, capítulo 4. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos ler 2 versículos. Ruth 4, versículos, 3, 14 ao 16. Ruth 4, do 14 ao 16, diz bem assim a palavra do Senhor. Então, as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, seu remidor, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele, você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pedir que Ele fale conosco e que Ele fale com cada pessoa que vai ouvir essa mensagem hoje ou daqui a algum tempo, em alguma gravação. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Nós dependemos do Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Senhor, abençoa o Teu povo. Edifica o Teu povo, Senhor, ensinando o Teu povo a fugir do pecado, ensinando o Teu povo a estar cheio de esperança em Ti, ensinando o Teu povo, meu Deus, a trilhar os Teus caminhos. Meu Deus, em nome de Jesus, cura, nós Te pedimos, aqueles que estão amargurados, Senhor, com depressão, Senhor, tristes, Senhor. Cura, Senhor. Renova, restaura, ser o remidor deles, meu Deus, em nome de Jesus. E que aqueles que não estão possam guardar essa palavra, guardar no coração, para transmitir a outros em nome de Jesus. Em Cristo nós Te pedimos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou tão falho, Senhor. Meu Deus, quem é capaz dessas coisas? Perguntou o apóstolo Paulo, mas nós somos um vaso de barro, Senhor, com um tesouro dentro. E em nome de Cristo nós confiamos que o Senhor vai abençoar o Teu povo. É o que nós Te pedimos, Senhor, é o que nós Te agradecemos. Amém, Senhor. A igreja pode sentar, irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, lemos uma passagem do livro de Ruth, mas nós vamos falar, na verdade, sobre Noemi e não sobre Ruth. Noemi, a plena, a alegre, que se tornou vazia, amargurada. Essa história ocorre em Israel nos tempos dos juízes. Naquele tempo, Israel vivia uma decadência moral muito grande, havia muito pecado no meio de Israel. E o Senhor envia uma grande seca para aquela região. E ali havia uma família, a família de Noemi, que resolve abandonar a terra do Senhor e seguir viagem para Moabe, lá para os moabitas, inimigos de Israel. Sabe, irmãos, eles cometeram um grande erro. Seu esposo, Bimeleque, pastor daquela casa, cometeu um grande erro. Ele pecou contra Deus ao fazer aquilo. Às vezes nós queremos fugir de uma dificuldade e queremos fugir daquela dificuldade estando nós debaixo da palavra do Senhor e saímos para um lugar mais confortável, mais agradável, onde não há sofrimento, mas fora da palavra do Senhor, em desobediência. Eu digo a você, obrigado, irmão, eu digo a você, é melhor você sofrer um pouco com paciência, esperando e confiando em Deus, do que sair da palavra do Senhor
para pecar e encontrar alívio no pecado. O povo de Israel, quando andava pelo deserto, fugindo do Egito, eles passaram pela terra de Moabe e eles pediram ajuda aos moabitas. Eles negaram pão e água para Israel. Já pensou? Quem aqui é capaz de negar pão e água para um peregrino que passa pela sua casa? Pois os moabitas fizeram isso. Negaram pão e água. Sempre foram inimigos de Israel. Sempre foram assim. Aquela história de Balaque, vocês lembram? Eu já preguei sobre isso aqui. Balaque, rei Balaque, que chama o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Balaque era o rei dos moabitas. Deus havia dito a Israel: não, os moabitas não entrarão na Assembleia de Israel. Os moabitas, isso está escrito na palavra do Senhor, não entrarão na Assembleia de Israel. Não pode haver comunhão entre Israel e os moabitas. Aí Deus fala o porquê: porque eles negaram a Israel pão e água. Mas sabemos que não é só isso. Outros povos, aqueles outros povos, tinham práticas terríveis e Deus não queria que o seu povo se misturasse com aqueles povos. Mas Abimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, mesmo assim, eles seguem para a terra de Moabe, eles pecam contra o Senhor, seu Deus. Não levam em conta a palavra do Senhor. E o texto fala que eles foram por um pouco de tempo. Eles foram passar pouco tempo. É como se eu dissesse: não, Senhor, eu vou sair da tua palavra aqui, mas é por pouco tempo. Eu vou pecar, Senhor, mas é por pouco tempo. Foi isso que eles fizeram, irmãos. Foi isso que aquela família fez. Eles achavam que estavam pecando por boas razões. Eu estou livrando minha família da seca. Mas se aquela razão é contra a palavra de Deus, aquela razão, aquele motivo não é bom e vai te trazer muito mal. E assim aconteceu. Primeiro morre Abimeleque, o esposo de Noemi. E diz o texto: Noemi ficou sozinha, ela e seus filhos. Já estava muito difícil, já era muito difícil. Mas transcorrem 10 anos, e nesse tempo, outro pecado surge. Os filhos de Noemi se casam com mulheres que não eram do arraial de Deus. Não eram. Deus já havia proibido esse casamento misto, porque aquelas mulheres iriam levar o povo de Deus para outros deuses. Isso fica claro lá em Esdras, isso fica claro lá em Neemias, fica claro com a história de Salomão. Os últimos dias de Salomão, seu coração já não era inteiramente do Senhor. Aí o texto fala: por causa das suas esposas que levaram Salomão a adorar outros deuses. Então o Senhor, na sua palavra, Ele diz isso, dá esse mandamento: vocês não podem se casar. Vocês não podem se casar com mulheres estrangeiras. Mas mesmo assim, os 2 filhos de Noemi se casam com mulheres estrangeiras e mais uma vez aquela família é indiferente à palavra do Senhor. Mais uma vez, eles não se importam. E diz o texto que os 2 filhos de Noemi também vêm a falecer. E ele repete a frase: e assim Noemi ficou sozinha, sem o seu marido e sem os seus 2 filhos. Assim começa esse livro, com uma grande tragédia familiar, causada pelo pecado, irmãos. Pelo pecado, vocês precisam entender. Eu tenho que entender que o pecado cobra um preço e é caro esse preço. É caro esse preço.
o salário do pecado é a morte. E quando Paulo fala isso, ele se refere, obviamente, à morte eterna, à morte espiritual, mas é claro que isso vale também para cada pecado. O pecado leva à morte muitos sonhos. Já levou à morte muitos sonhos. Já levou à morte muitas alegrias. A consequência do pecado é a morte daquele sonho, daquela alegria, daquela paz. Noemi sentiu isso na pele, irmãos, na pele. E ela fica sabendo que lá em Israel, lá em Belém, na sua terra, Deus tinha voltado a abençoar e havia alimento mais uma vez. Veja que interessante, ela acreditava em Deus, ela continuava a crer no Senhor, mas você vai ver que ela acreditava em Deus, mas ela não acreditava mais que Deus a amava, que Deus um dia iria abençoá-la mais uma vez. Ela já não acreditava mais nisso, ela não tinha mais esperança. E ela diz às suas noras que elas deveriam voltar para as suas casas, para as casas das suas mães. Essa é uma característica, irmãos, de quem está em amargura, quer ficar sozinha, quer ficar sozinho. Essa é uma característica de quem não tem mais esperança, de quem não tem mais ânimo, quer ficar sozinho. Me deixem só aqui no meu quarto trancado, não me incomodem, me deixem ir sozinho, porque eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais ânimo. E ela diz às noras: voltem para suas mães. Sigam para a casa das suas mães, porque eu não tenho mais filhos, eu sou velha, eu não posso mais casar. E veja que interessante, né? Uma pessoa que está amargurada, ela não crê nem naquilo que é possível. Claro que ela poderia casar, por que não? Por que não poderia mais casar? Uma coisa totalmente plausível, possível, mas ela não acreditava mais. Eu não posso mais casar, eu já sou velha. Ela não crê mais no possível, ela não crê mais no impossível. Porque ela diz, porque mesmo que eu casasse, tivesse filhos agora, você iria esperar para se casarem com eles? Claro que não, então voltem, fiquem com a sua família. Ela não entendia, veja, ela ainda não entendia muita coisa a respeito de Deus, porque ela deveria ter dito: venham comigo, porque a terra para onde eu vou é uma terra santa, Moabe é uma terra de pecado, aqui eu só encontrei tragédia, vocês e meus filhos não tiveram filhos, eu não fui avó aqui, meu esposo morreu aqui, minha família se acabou aqui, nesse lugar não existe bênção, vamos comigo para Israel. Lá está o povo de Deus, mas ela estava tão amargurada, ou talvez ela ainda não entendesse a realidade de estar debaixo da mão, da proteção e da bênção do Senhor. Ela diz às filhas: vocês devem ir embora. Ela fala: ainda que dissesse, tenham esperança, mesmo assim, eu não poderia ter outros filhos. E ela diz: a minha amargura é maior. As 3 eram viúvas. E ela diz: a minha amargura é maior. E ela vai explicar por quê. Porque a mão do Todo-Poderoso é contra mim. Meus irmãos e minhas irmãs, não existe tristeza maior do que alguém pensar que Deus está contra ela. Não existe tristeza maior do que essa. A pessoa que para e pensa: tudo que eu faço dá errado, nada dá certo, Deus está contra mim. E ela fala: Todo-Poderoso. Essa expressão não está aqui por acaso, porque ela entendia que Deus era soberano, Ele tinha todo o poder. Quando nós sofremos, quando nós passamos por dificuldades, nós pensamos isso, não é? Por que, Senhor, o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? O Senhor não é todo poderoso.
O Senhor poderia ter evitado, não poderia. Por isso que ela fala, a minha amargura é maior, porque o Todo-Poderoso está contra mim, a mão dele está contra mim. Não me chamem mais de Noemi, plena, alegre, me chamem de Mara, amargurada. Ela diz isso quando chega na sua cidade, em Belém, e ela fala, porque eu saí daqui cheia, mas eu voltei vazia. O Senhor me fez voltar vazia. Irmãos, é muito triste a pessoa perder a fé em Deus. Crer que Ele existe, mas não crer mais que Ele te ama, que Ele vai te ajudar, que Ele ainda vai te abençoar, que Ele vai tirar você daquele lamaçal, daquele abismo, como nós lemos no começo desse culto, que Ele vai te redimir. Deixar de crer nisso realmente é a maior de todas as amarguras. Mas sabem, ela estava totalmente equivocada. Ela estava enganada, porque uma pessoa amargurada, uma pessoa muito triste, ela não consegue enxergar bem o que Deus está fazendo em sua vida. De fato, ela foi castigada, porque ela desobedeceu a palavra do Senhor, juntamente com a sua família. Mas ainda havia esperança para Noemi, meus irmãos. Ainda havia esperança para Mara. Na verdade, desde o começo, o Senhor já tinha dado a ela a sua graça. Sabe como? Por intermédio de Ruth. Todas essas palavras que Noemi fala, palavras duras, palavras tristes, palavras sem esperança, todas elas foram faladas quando ela estava do lado de Ruth. Quando ela estava do lado da amizade. Ruth quer dizer amizade. Desde o começo, mesmo em tanto sofrimento, o Senhor já tinha colocado a amizade para acompanhar Noemi. Portanto, meu irmão e minha irmã, observe, não importa o tamanho da sua tribulação, da sua tristeza, observe, porque sim, existe alguma coisa que Deus está fazendo de bom por você. Deus, o Senhor, não te abandonou completamente. Observe. Não permita que a tristeza, a amargura venha a turvar a sua fé, os seus pensamentos, seus sentimentos. Mas observe, veja Noemi tão triste e a amizade do lado dela. Eu digo isso porque quando Noemi manda as suas noras embora, Orfa, vai embora. Todas choram, mas Ruth permanece ao lado de Noemi. E ela diz que nada vai separá-la de Noemi. Irmãos, ali não era Ruth, ali era o Senhor, você entende isso? Era o Senhor cuidando de Noemi. Tanta disciplina, tanta aflição ela tinha recebido, mas o Senhor ainda estava cuidando dela. E o Senhor ainda está cuidando de você. Não importa a aflição pela qual você esteja passando. Talvez você não esteja observando, percebendo, mas Ele está cuidando de você. Cada um aqui tem a sua Ruth. Todos temos Ruth conosco. Porém, Ruth se apegou a ela e disse: aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que você for, irei eu. Lá na frente, os anciãos e o povo vão dizer que a nora de Noemi, Ruth, ela era melhor do que 7 filhos. Era melhor do que 7 filhos. Noemi ainda estava debaixo da bênção do Senhor. Ainda havia bênção para ela.
mas ela não enxergava isso. Ela precisava enxergar. E você e eu precisamos acreditar, meus irmãos. Essa foi a primeira bondade do Senhor com Noemi. A primeira bondade do Senhor. Em meio a tanta tristeza. Ruth foi o que o Senhor fez por ela. Ela coloca diante de Deus várias impossibilidades, coloca diante das suas noras várias impossibilidades. Ela, Noemi, olha para o futuro e ela não vê nenhum caminho, nenhuma esperança, nenhuma resposta. Não existia nada plausível que pudesse acontecer, nada de bom que pudesse acontecer com ela. Nada de bom. Mas o Senhor tinha uma opção para ela. Deus tinha uma opção, porque o Senhor, Ele sempre tem um caminho. Pode ser que você não enxergue, mas Ele tinha um caminho para Noemi. Ela chega em Belém, o povo fica pasmo. Essa é Noemi? Porque ela estava destruída, irmãos. Era outra pessoa, de tanto sofrimento. E elas começam a quase que mendigar. Elas eram viúvas, ela e Ruth eram viúvas. Noemi ainda tinha suas terras, mas o que ela podia fazer? Então Ruth vai colher espigas de cevada para que elas pudessem ter algum alimento, algum sustento. Era comum naquele tempo, Deus havia ordenado que se algum escravo ou algum estrangeiro chegasse com fome na terra de Israel, que o povo de Israel deveria permitir que aquele estrangeiro recolhesse alimento na plantação. Veja, aquela lei, a lei do Senhor, que tinha sido desobedecida, tinha gerado naquelas pessoas aquele pecado, agora beneficiava aquelas pessoas. E ainda iria beneficiar mais. Ruth vai e começa a colher, e sem querer, sem perceber, ela entra em terras que tinham dono. Eram as terras de Boaz. E ali ela é bem recebida por Boaz. E ela volta cheia de colheita para sua sogra. Mas aí, sua sogra pergunta: quem foi que permitiu? Quem foi tão bondoso com você assim? E Noemi responde que era Boaz. Tinha um parente do marido de Noemi naquele lugar. Havia uma pessoa da família de Abimeleque naquele lugar, e elas não procuraram por ele. O Senhor as levou até lá. As pessoas que não têm fé, elas creem no acaso, na sorte, não é? Mas não existe acaso, não existe sorte, é o Senhor quem guia vocês. E vocês nem percebem às vezes, eu nem percebo às vezes. E o Senhor guiou Ruth. Ela poderia ter ido para tantas plantações, mas Ele a levou para a plantação de Boaz, que era parente de Abimeleque, o esposo de Noemi. Mas o que importa isso? O que quer dizer isso? Havia uma palavra do Senhor, havia a lei do triunvirato, que dizia que se uma mulher se tornasse viúva, o irmão ou um parente mais próximo da viúva, do falecido, deveria se casar com a viúva. Era o resgatador. Ele poderia se casar com a viúva, ele poderia comprar, ele tinha o dever de comprar as terras da viúva para ajudar aquela viúva. E Boaz era essa pessoa que elas tinham encontrado, não por acaso, porque o Senhor tinha levado elas até lá. Então Noemi disse à sua nora: que seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Sabe por que ela falou isso? Porque Boaz, casando-se com Ruth, iria trazer de volta o nome do seu marido. Era como se em figura
a sua família voltasse a constar no meio do povo de Deus. É como se em figura Abimeleque não tivesse morrido e nem os seus 2 filhos. Deus iria restaurar a família de Noemi se Boaz se casasse com Ruth. Aí ela fala, Deus se lembrou dos mortos, Ele ajuda aqueles que morreram, porque o nome deles será resgatado. Deus foi bondoso com os vivos, foi bondoso comigo, Ruth, e com você. Essa é a segunda bondade de Deus com Noemi, ter devolvido a Noemi esperança, meus irmãos. Esperança. Se eu e você, se nós não temos esperança, ai de nós, grande é a nossa amargura. Se eu e você não acreditamos que o Senhor vai nos abençoar, grande é a nossa amargura. Mas Noemi agora estava crendo que Deus era o Deus dos vivos, dos mortos, Ele iria abençoar os seus filhos e esposos mortos, Ele iria abençoar a ela e a Ruth. Esperança. Todos nós precisamos de esperança. Sem esperança, ficaremos amargurados, irmãos. E essa esperança é você acreditar que Deus é por você. Não importa o tamanho da tragédia, não importa o que o Todo-Poderoso tenha feito, o mal que tenha vindo, Deus ainda é por nós. Você entende isso? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Elas continuavam, irmãos, pobres, viúvas abandonadas, mas agora ela tinha alegria e esperança, ela tinha sua fé restaurada pelo Senhor. Deus seja louvado por isso. E ela diz, porque agora tinha fé e esperança, ela diz, Noemi, a sogra de Ruth, disse, minha filha, não é verdade que devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Agora sim, ela, Noemi, iria ajudar Ruth a ser feliz. E assim elas fazem. E ela dá alguns conselhos à sua nora. Havia uma prática no Oriente naquela época, de que uma mulher deveria se ornar, se vestir bem, se perfumar e se deitar aos pés, não com ele, mas aos pés do homem a quem ela gostaria que ele a desposasse. E Noemi dá esse conselho a Ruth, e Ruth assim o faz. E Ruth vai lá e faz todo aquele ritual, e Boaz resolve se casar com ela. Mas ainda existe uma dificuldade, aparece um grande desafio. Ele, Boaz, não era o parente direto do esposo dela, ou do sogro dela, Abimeleque. Havia alguém que era mais próximo, e ele vai tratar com esse homem, e ele fala com esse homem na praça, diante de testemunhas, diante de anciãos, diante do povo, e aí vem uma grande bênção. Aquele homem, ele não quer comprar nem as terras de Noemi, e ele não quer casar com Ruth. E aí vem a terceira bondade do Senhor para com Noemi. Boaz diz que vai comprar as terras daquela viúva, e assim o Senhor livra Noemi da pobreza, da miséria, meus irmãos. Ele traz uma bênção financeira para Noemi. É a terceira vez que o Senhor é bondoso com a amargurada. A terceira vez. E também toma por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta da cidade não seja retirado. Ele resolve comprar as terras, ele resolve se casar com Ruth, e assim o nome da família não é exterminada. Veja, a própria lei do Senhor vem abençoar
abençoar Ruth e Noemi. O Senhor tinha ordenado isso e eles obedecem à palavra do Senhor e a bênção vem sobre todos eles. Meus irmãos, vocês percebem isso? O começo da história e o fim da história. No começo da história, a palavra do Senhor é esquecida, não é levada em consideração. E só vem tristeza, só vem desesperança, angústia por causa do pecado. Mas quando a palavra do Senhor é levada em consideração, quando Ruth, Boaz, quando aquelas pessoas resolvem obedecer a Deus, Noemi e Ruth são abençoadas. Noemi recebe bênção financeira, Ruth recebe outro esposo. Ela se casa mais uma vez. A palavra do Senhor, irmãos, ela pode ser bênção na sua vida, mas ela também pode trazer coisas ruins para a sua vida se você desobedecer a palavra de Deus. Você percebe isso? Obedeça para ser abençoado. Obedeça para ser feliz, como elas estavam felizes aqui agora. Você não precisa passar pela tragédia que Noemi passou. Obedeça. Não importa se a seca está difícil. Não importa, resista. Muito pior é sair daquele sofrimento momentâneo, procurando um alívio debaixo do pecado, fora da palavra do Senhor, que vai trazer para você desgraça. Amargura, muita amargura, que vai tirar até a esperança do seu coração. Mas quando eles obedecem a Deus, surge a alegria, surge a esperança, surge a restauração daquela família. Essas foram as terceiras e quartas bênçãos que ele deu, que Deus entregou a Noemi. Mas havia mais. Ela, Ruth, recebeu uma bênção daquelas pessoas que estavam ali na praça. Elas profetizaram bênção sobre ela, sobre Boaz, que é bem assim. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. Ela haveria de receber um neto. Ruth engravidou, e esse neto seria o resgatador de Noemi. Esse neto iria cuidar de Noemi. Esse neto iria consolar Noemi. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Você vai ver que isso aqui é profético. Isso aqui não é apenas para a vida de Noemi. Naquele momento, um neto traz muita alegria. Aquele neto trouxe alegria para aquela avó. Trouxe consolo para ela. Ele iria cuidar dela. E diz assim o texto: Noemi tomou o menino e o pôs nos braços e entrou para cuidar dele. Agora Noemi, irmãos, não era mais Mara, não era mais amargurada. Noemi tinha uma família mais uma vez. O Senhor tinha restaurado a família de Noemi e tinha dado a ela uma grande alegria, um neto que seria consolo para ela, para a sua velhice. Foi a quinta bondade do Senhor para com Noemi. Mas havia mais. O Senhor não parou por aí. Você tem que entender que não importa o quanto você esteja sofrendo nesta terra, o Senhor, Ele pode abençoar você. O seu sofrimento não significa que o Senhor Todo-Poderoso, que permitiu aquele sofrimento, não significa que Ele deixou de amar você ou que Ele nunca mais vai te abençoar. Ele abençoou. Ele restaurou o nome da família dela. Ele deu uma família para ela com aquele neto, com Boaz e com Ruth. Ela não era mais sozinha.
Mas o Senhor, Ele foi além, meus irmãos. E Ele pode ir além também com você que está aqui amargurado hoje. Porque aquela criança chamada Obed, na verdade, era um ascendente do Messias, de Jesus Cristo. Diz a tradição que quem escreveu esse livro foi Samuel, para dar testemunho do Messias, que viria por intermédio da linhagem de Davi. E diz assim o texto: as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamarão Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Obed, o neto de Noemi, ele era o avô de Davi. E dessa linhagem viria Jesus Cristo. Era necessário que fosse assim. E aquela mulher, irmãos, que segurava aquela criança no colo, na verdade, ela segurava a esperança do mundo. Você entende? Ela segurava a sua e a minha esperança. Sem aquela criança, nós hoje não estaríamos aqui. Estaríamos ainda no reino das trevas. Mas Noemi segurava ali aquele que seria o ascendente de Jesus Cristo, o seu ancestral. O que o Senhor fala para você é que não importa o tamanho da tragédia, Deus pode restaurar a sua vida aqui, mas Ele pode fazer uma coisa maravilhosa em nossas vidas, algo muito maior do que aquilo que Noemi imaginava. Noemi, ela cuidou daquele que seria o Salvador do mundo em figura. Ela estava cuidando da salvação do mundo, meus irmãos. Ela estava fazendo para Deus uma obra extraordinária. A sua amargura, ela pode acabar e Deus pode fazer com que você realize para Ele uma obra extraordinária que você nem imagina. Você nem imagina. Deixe que o Senhor te restaure. Você nem sabe o quanto Deus pode te usar. Noemi carregava no colo, nos braços, o Evangelho. E ele só chegou até nós porque ela o carregou nos braços. Grandes coisas pode o Senhor fazer por você. Você entende? Deus pode usar você para realizar uma grande obra. Da tragédia a uma grande, grande obra para o Senhor. Creia nisso. Eu não sei, você que está passando por uma grande dificuldade hoje, um momento terrível, eu não sei quando isso vai acabar. Mas o Senhor sabe. Mas você deve olhar para a graça, para a misericórdia e para a bondade do Senhor, ainda nessa tragédia. A sua Ruth está do seu lado. Você que não está percebendo. Creia nisso. E que Deus restaure sua esperança. E se você não pertence a Cristo, você tem que entender que você ainda está em Moabe. Você precisa vir para Belém. Você precisa confessar a Cristo. Você precisa crer em Cristo. Que Deus te faça crer nesse momento, nessa noite. É no nome de Jesus que nós desejamos isso. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pela tua bondade em nos mostrar nessa noite que apesar de muitas adversidades, de muito sofrimento, ainda assim a tua bondade nos acompanha, Senhor. Como está escrito, certamente o amor
e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Meu Deus, louvado seja o teu nome, nos ajude a crer nisso todos os dias de nossas vidas, Senhor. Não permita que ninguém aqui se torne mara, Senhor, amargurado, amargurada, sem esperança, mas que o teu povo, mesmo em meio a muita tribulação, saiba que o Senhor vai ajudá-los. Mesmo aqueles que caíram em pecado, que eles possam ter esperança de que um dia a tua graça virá, a tua misericórdia virá, e aquela disciplina passará, e o Senhor vai restaurar a vida deles, meu Deus. Nos enche com essa fé, Senhor, nos enche com essa alegria, e nos ajuda a entender e a fugir cada vez mais do pecado, e a buscar cada vez mais a tua santa palavra. Mas se viemos a falhar, que possamos ter convicção de que tu és Deus de misericórdia e que a tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém.